Você já parou para pensar que o seu micro-ondas não nasceu para aquecer comida? Essa máquina comum que hoje parece banal foi criada em tempos de guerra. Uma tecnologia secreta, feita para detectar aviões inimigos, acabou mudando para sempre a forma como comemos. Do radar à pipoca. Do campo de batalha à sua cozinha. O micro-ondas não é só conveniência. É uma revolução invisível escondida dentro da sua casa. Olhe para o seu micro-ondas. Ele está ali silencioso, como uma caixa de metal comum, quase sem graça. Parece apenas mais um eletrodoméstico, desses que se tornam parte da rotina e que ninguém mais nota. Mas, na verdade, essa máquina guarda uma história que começa muito antes de chegar à sua cozinha. Por trás daquela porta com uma tela preta, existe um segredo que nasceu em tempos de guerra. O micro-ondas não foi criado para aquecer pizza, descongelar carne ou preparar pipoca. Ele é o resultado de uma corrida tecnológica desesperada, de cientistas e engenheiros que buscavam salvar vidas em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. Imagine, você chega em casa cansado, coloca um prato dentro dessa caixa e em poucos minutos a comida está quente. Parece mágica. Mas essa mágica é na verdade ciência pura, e uma ciência que começou como arma. O micro-ondas é um herdeiro direto da tecnologia de radar, uma invenção que ajudou a enxergar aviões inimigos no céu e que, por acaso, acabou mudando para sempre a forma como comemos. Ele é mais do que um eletrodoméstico. É uma máquina do tempo. Cada vez que você aperta aquele botão e ouve o bip, está acionando um legado que atravessou batalhas, laboratórios e décadas de evolução. O micro-ondas matou a espera na cozinha e nos deu velocidade. Ele transformou o jantar em algo imediato, quase instantâneo. E tudo isso começou com um acidente curioso, um engenheiro distraído, uma barra de chocolate no bolso e uma descoberta que ninguém esperava. Nossa história não começa em uma cozinha, mas em um campo de batalha. Estamos nos anos 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. O mundo estava dividido, e cada nação lutava desesperadamente pela sobrevivência. Aviões inimigos cruzavam os céus, muitas vezes invisíveis até que fosse tarde demais. Era como jogar um jogo mortal de esconde-esconde, onde quem não enxergava primeiro perdia. Os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e seus parceiros, sabiam que precisavam de uma vantagem. Não bastava ter soldados corajosos ou tanques poderosos. Era necessário enxergar o inimigo antes que ele atacasse. E para isso, uma nova tecnologia estava prestes a mudar o rumo da guerra, o radar. Imagine a tensão: cidades inteiras apagavam suas luzes à noite para não serem vistas do céu. Famílias se escondiam em abrigos subterrâneos enquanto aviões sobrevoavam em silêncio. Cada segundo contava. O radar era a promessa de esperança, uma forma de detectar aeronaves a quilômetros de distância, mesmo na escuridão ou em meio às nuvens. Mas havia um problema. Os radares existentes eram limitados, lentos e pouco precisos. Eles precisavam de algo mais poderoso, capaz de enxergar com clareza e rapidez. Era como tentar ouvir um sussurro em meio a uma tempestade. Foi nesse cenário de medo e urgência que cientistas e engenheiros se reuniram em laboratórios secretos. Eles não estavam pensando em cozinhar comida, muito menos em pipoca. O objetivo era salvar vidas, proteger cidades e garantir que os aviões inimigos fossem vistos antes que soltassem suas bombas. A corrida tecnológica estava em pleno vapor. Cada avanço era guardado como um tesouro, cada descoberta podia significar a diferença entre vitória e derrota. E foi dessa corrida pela sobrevivência que nasceu a peça-chave da nossa história. O magnetron, o coração pulsante que transformaria não apenas a guerra, mas também a cozinha de milhões de pessoas no futuro. Se o radar era a promessa de enxergar o inimigo no céu, o magnetron era o coração que fazia essa promessa pulsar. Imagine um tubo metálico aparentemente simples, mas capaz de gerar algo invisível e poderoso, ondas eletromagnéticas curtíssimas, chamadas de micro-ondas. Essas ondas eram diferentes de tudo que se conhecia até então. Enquanto rádios transmitiam sinais em longas frequências e o som viajava pelo ar em ondas mais lentas, o magnetron produzia ondas rápidas, intensas, capazes de atravessar o espaço e refletir em objetos distantes. Era como dar olhos ao radar, permitindo que ele enxergasse aviões inimigos mesmo em plena escuridão ou em meio às nuvens. O magnetron não era apenas uma peça tecnológica, era um milagre da engenharia. Pequeno o suficiente para caber em uma caixa, mas forte o bastante para mudar o rumo da guerra.
Os cientistas sabiam que, sem ele, os radares seriam cegos. Com ele, os céus se tornavam transparentes. Agora, imagine o cenário: laboratórios secretos nos Estados Unidos e na Inglaterra fervilhavam de engenheiros e técnicos. Cada magnetron construído era tratado como uma joia rara. Produzi-los em escala era um desafio enorme, mas absolutamente necessário. Cada radar equipado com esse tubo significava mais aviões aliados voltando para casa em segurança. O magnetron era como uma lâmpada mágica, mas em vez de iluminar, ele emitia ondas invisíveis que revelavam o que estava escondido. Era a diferença entre ser surpreendido por uma esquadrilha inimiga ou estar preparado para enfrentá-la. E foi justamente esse coração tecnológico, criado para a guerra, que mais tarde se tornaria o motor de uma revolução doméstica. Sem o magnetron, não haveria radar eficiente. Sem radar, talvez a guerra tivesse outro desfecho. E sem esse tubo milagroso, Percy Spencer jamais teria descoberto que aquelas ondas invisíveis podiam cozinhar comida. Se o magnetron era o coração da invenção, Percy Spencer foi a mente curiosa que descobriu seu outro poder. Diferente da maioria dos cientistas da época, Spencer não tinha formação acadêmica tradicional. Ele não passou anos em universidades renomadas, nem colecionava diplomas. Era um autodidata, alguém que aprendeu observando, praticando e, principalmente, colocando as mãos na massa. Nascido em uma pequena cidade do Maine, nos Estados Unidos, Percy cresceu em condições humildes. Órfão de pai ainda criança, precisou trabalhar cedo para ajudar a família. Mas havia nele uma curiosidade insaciável, queria entender como as coisas funcionavam. Essa curiosidade o levou a desmontar rádios, mexer em equipamentos elétricos e, pouco a pouco, se tornar um engenheiro prático, daqueles que não apenas imaginam soluções, mas as constroem. Na Raytheon, empresa que fabricava magnetrons para os radares da guerra, Spencer se destacou. Ele não era o tipo de homem que ficava preso a teorias em livros, preferia experimentar, testar, observar resultados. Passava horas diante dos tubos de alta potência, ajustando peças, buscando formas de torná-los mais eficientes e baratos. Sua genialidade estava justamente nisso: transformar ideias complexas em soluções simples e aplicáveis. Spencer tinha uma reputação curiosa entre os colegas. Diziam que ele conseguia sentir os equipamentos, como se tivesse uma intuição especial para máquinas. Enquanto outros engenheiros precisavam de cálculos longos e fórmulas complicadas, ele muitas vezes chegava ao mesmo resultado apenas pela prática e pela observação. E foi essa combinação de curiosidade, intuição e prática que o colocou no centro de uma descoberta inesperada. Ele não estava procurando uma nova forma de cozinhar. Estava apenas fazendo seu trabalho, cercado por magnetrons, quando um detalhe aparentemente banal mudaria para sempre a história da tecnologia e da cozinha. Se essa parte da história já te surpreendeu, deixa o seu like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Era 1945. Percy Spencer estava em mais um dia comum de trabalho nos laboratórios da Raytheon, cercado por magnetrons em funcionamento. Para ele, aquilo já era rotina: máquinas zumbindo, cabos espalhados, o cheiro metálico do laboratório. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Spencer carregava no bolso uma simples barra de chocolate. Nada especial, apenas um lanche para matar a fome durante as longas horas de testes. Enquanto ajustava o magnetron ligado, sentiu uma sensação estranha: o chocolate parecia mole. Intrigado, enfiou a mão no bolso e percebeu que a barra havia derretido completamente. Não estava perto de fogo, não havia aquecedor por perto. O único culpado era aquela máquina emitindo ondas invisíveis. Imagine a cena: um engenheiro distraído, olhando para o chocolate derretido em sua mão, tentando entender o que havia acontecido. Era como se a própria máquina tivesse cozinhado o doce sem nunca tocá-lo. Para qualquer outro, talvez fosse apenas um acidente curioso. Mas para Spencer, aquilo era um sinal. Ele percebeu imediatamente que estava diante de algo extraordinário. Se aquelas ondas podiam derreter chocolate, será que poderiam cozinhar outros alimentos? O que parecia um detalhe banal, um doce derretido no bolso, era, na verdade, o primeiro indício de uma revolução culinária. Esse momento foi o eureka de Spencer. Não houve fogos de artifício nem aplausos. Apenas um homem, um pedaço de chocolate e uma ideia que mudaria para sempre a forma como o mundo preparava suas refeições. Depois do chocolate derretido, Percy Spencer não conseguia tirar da cabeça aquela descoberta. Ele sabia que não era coincidência.
As ondas invisíveis do magnetron tinham feito algo que ninguém jamais havia imaginado: cozinhar comida. Mas para um engenheiro prático como ele, uma ideia só tinha valor se pudesse ser testada. Spencer decidiu fazer um experimento simples, mas genial. Ele pegou alguns grãos de milho, aqueles que normalmente precisavam de panela quente e óleo para virar pipoca, e os colocou bem próximos ao magnetron. O que aconteceria se aquelas ondas invisíveis atingissem os grãos? O resultado foi imediato. Em questão de segundos, o silêncio do laboratório foi quebrado por um som inesperado: pop! 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 Os grãos começaram a estourar, saltando pelo chão e espalhando aquele cheiro inconfundível de pipoca recém-feita. Imagine a cena: engenheiros sérios, cercados por máquinas de guerra, de repente rindo diante de uma explosão de pipoca no meio do laboratório. Esse foi o verdadeiro momento eureka. O chocolate havia mostrado que as micro-ondas podiam aquecer. Mas a pipoca provava que elas podiam cozinhar de fato. Era a primeira vez que alguém usava a energia de radar para preparar comida. Spencer ficou fascinado. Ele percebeu que estava diante de uma revolução culinária. Se o milho podia virar pipoca em segundos, o que mais poderia acontecer? Carne, vegetais, sopas, tudo poderia ser transformado por aquela energia invisível. O laboratório, que até então era um espaço de guerra, se tornava palco de uma descoberta doméstica. A pipoca estourando não era apenas um lanche improvisado, era o som de uma nova era começando. Quero saber de você, já imaginava que o micro-ondas tinha origem na guerra? Comenta aí. Depois da pipoca estourando no laboratório, Percy Spencer sabia que não estava diante de uma simples curiosidade científica. Aquilo era uma descoberta com potencial gigantesco. Ele havia transformado uma tecnologia de guerra em algo que poderia mudar a vida cotidiana das pessoas. Mas para que essa ideia não se perdesse, era preciso registrá-la, protegê-la e dar forma oficial ao que havia nascido quase por acaso. A empresa Raytheon, onde Spencer trabalhava, percebeu imediatamente o valor da descoberta. Não era apenas uma brincadeira com chocolate derretido e milho estourado. Era uma nova forma de cozinhar, rápida e eficiente, que poderia revolucionar a indústria alimentícia. Assim, em 1945, a Raytheon entrou com o pedido de patente para o processo de cozimento por micro-ondas. A ciência por trás da patente era elegante e simples: as micro-ondas não aquecem o ar ao redor da comida, como o fogo ou o forno tradicional. Elas penetram diretamente nos alimentos e fazem as moléculas de água vibrar bilhões de vezes por segundo. Essa vibração gera calor interno, cozinhando de dentro para fora. Era como se a comida tivesse uma fonte de calor escondida em seu interior. Esse detalhe era revolucionário. Pense em como os métodos tradicionais funcionavam: o fogo aquece a superfície, e o calor precisa viajar lentamente até o centro. Já o micro-ondas ignora a superfície e vai direto ao núcleo. Carne, vegetais, sopas, tudo poderia ser preparado em uma fração do tempo. A patente não era apenas um documento burocrático. Era o marco que transformava uma descoberta acidental em uma invenção oficial. A partir dali, o caminho estava aberto para transformar laboratórios militares em cozinhas modernas. O que começou como uma arma secreta contra aviões inimigos estava prestes a se tornar uma ferramenta doméstica, capaz de mudar hábitos alimentares em todo o mundo. Spencer havia dado o primeiro passo. O chocolate derretido e a pipoca estourando eram apenas o início. Agora, com a patente registrada, a revolução estava oficialmente em marcha. Com a patente registrada, a Raytheon precisava provar que aquela descoberta podia virar um produto real. E em 1947 nasceu o primeiro forno de micro-ondas comercial da história, o Radarange. Mas não se engane, ele estava longe de ser o aparelho compacto que conhecemos hoje. O Radarange era um verdadeiro monstro tecnológico. Imagine uma máquina que pesava cerca de 340 quilos, quase o mesmo que um urso adulto. Sua altura chegava a 1,80 metros, ocupando mais espaço do que uma geladeira moderna. Para funcionar, precisava de um sistema de refrigeração à água, como se fosse um motor de carro. Não era algo que você colocaria na bancada da cozinha de casa. E o preço? Aproximadamente $5.000 da época, o que hoje equivaleria a mais de $60.000. Era tão caro que apenas restaurantes, cozinhas industriais e navios conseguiam pagar por ele. O Radarange não foi pensado para famílias, mas para grandes operações que precisavam de velocidade na preparação de alimentos.
Apesar do tamanho e do custo, o impacto foi imediato. Restaurantes podiam aquecer pratos em minutos, navios conseguiam servir refeições quentes para centenas de tripulantes sem depender de fogões enormes. Era como trazer a eficiência da guerra para dentro da cozinha profissional. Visualize a cena. Um cozinheiro em um restaurante dos anos 40, diante de uma máquina gigantesca, colocando pratos dentro de uma caixa metálica que parecia mais um armário de laboratório. Em segundos, a comida estava quente. Para quem assistia, parecia mágica. Para os engenheiros, era apenas ciência aplicada. O Radarange era grande, caro e limitado, mas representava o primeiro passo concreto para transformar a descoberta de Percy Spencer em realidade. Era o elo entre o laboratório militar e o mundo civil. E mesmo com todas as suas limitações, ele provava uma coisa: o futuro da cozinha estava prestes a mudar para sempre. O Radarange havia provado que cozinhar com micro-ondas era possível, mas ainda estava longe de se tornar parte da vida das pessoas comuns. O problema não era apenas o tamanho gigantesco da máquina, mas principalmente o preço proibitivo. Custando milhares de dólares, era um luxo reservado a restaurantes sofisticados, cozinhas industriais e navios militares. Para o público doméstico, o micro-ondas ainda era um sonho distante. E foi aí que começou uma nova batalha, não nos campos de guerra, mas nos laboratórios e fábricas, a guerra do preço. Empresas como a General Electric e a Litton entraram na corrida contra a Raytheon. O desafio era claro: miniaturizar o magnetron e reduzir os custos de produção. Só assim o micro-ondas poderia sair das cozinhas industriais e entrar nas casas das famílias. Imagine a cena: engenheiros reunidos em salas cheias de protótipos, desmontando e remontando peças, tentando encontrar formas de tornar o magnetron menor, mais barato e mais seguro. Cada avanço era como derrubar um muro. O preço era a barreira que separava a tecnologia de guerra da cozinha doméstica. Na década de 1950 e início dos anos 60, os micro-ondas ainda eram vistos como máquinas futuristas, inacessíveis para a maioria. Mas havia uma meta clara: o preço precisava cair para menos de $500. Esse era o ponto mágico em que o aparelho deixaria de ser um luxo e se tornaria um item de massa. A competição entre as empresas era feroz. Cada uma queria ser a primeira a conquistar o mercado doméstico. Era como uma corrida armamentista, mas desta vez, em vez de aviões e bombas, o prêmio era conquistar espaço nas cozinhas do mundo. Essa guerra silenciosa, travada em fábricas e escritórios, foi tão decisiva quanto qualquer batalha militar. Porque sem vencer o preço, o micro-ondas jamais teria se tornado o símbolo da conveniência moderna que conhecemos hoje. Se o preço era um obstáculo para levar o micro-ondas às casas, havia outro desafio ainda mais delicado: a segurança. Afinal, estamos falando de uma máquina que emite ondas invisíveis capazes de cozinhar carne em segundos. A pergunta que pairava no ar era simples e assustadora: e se essas ondas escapassem da caixa e atingissem as pessoas? Imagine a cena: uma família curiosa diante de um aparelho futurista, colocando comida dentro dele. O medo era real, ninguém queria arriscar ser cozinhado junto com o jantar. A tecnologia precisava provar que era confiável, ou jamais conquistaria o público. Foi aí que os engenheiros se debruçaram sobre um problema crucial: como conter as micro-ondas dentro da máquina sem impedir que o usuário visse o alimento. A solução foi brilhante e ao mesmo tempo simples: a blindagem metálica. As paredes internas do forno foram projetadas como uma fortaleza, refletindo as ondas para que elas permanecessem circulando apenas dentro da cavidade. Mas o detalhe mais engenhoso estava na porta: aquela tela de malha metálica preta que você vê até hoje. Ela parece apenas um vidro com furinhos, mas na verdade é uma barreira científica. Os buracos da malha são pequenos o suficiente para bloquear a passagem das micro-ondas, mas grandes o bastante para permitir que a luz visível atravesse. Assim, você pode assistir ao seu prato girando lá dentro sem correr risco algum. Essa blindagem foi o divisor de águas. Sem ela, o micro-ondas seria visto como uma ameaça. Com ela, tornou-se um aparelho confiável, capaz de conquistar a confiança das pessoas. Era como colocar uma janela segura em uma caixa de energia invisível. A engenharia havia vencido mais uma batalha. Agora, o micro-ondas não era apenas rápido, era também seguro. E essa combinação, velocidade e confiança, seria essencial para que a revolução culinária realmente chegasse às cozinhas do mundo.
Depois de anos em que o micro-ondas era visto como uma máquina gigante e cara, restrita a cozinhas industriais, finalmente chegava o momento de torná-lo acessível às famílias. A Raytheon, percebendo o potencial doméstico da invenção, comprou a Amana Corporation, uma empresa especializada em eletrodomésticos. Essa união foi o ponto de virada. Na década de 1960, a Amana lançou o primeiro modelo de bancada, menor e mais prático. Imagine, em vez de um monstro de 340 quilos ocupando uma sala inteira, agora havia uma máquina do tamanho de um pequeno televisor que cabia na cozinha de casa. O preço também começou a cair, aproximando-se cada vez mais da meta que permitiria a popularização. Esse novo micro-ondas não prometia refeições sofisticadas, não vendia a ideia de sabor gourmet. Sua promessa era outra: comida agora. Era a revolução da praticidade. Em poucos minutos, pratos que antes exigiam forno ou fogão estavam prontos. Para estudantes, solteiros e famílias ocupadas, era como ganhar tempo extra no dia. O sucesso foi imediato. Nos Estados Unidos e no Japão, as vendas dispararam. As pessoas se encantavam com a ideia de aquecer refeições congeladas em minutos, sem esforço. O micro-ondas não apenas cozinhava, ele mudava hábitos. O jantar deixava de ser um ritual demorado e passava a ser algo rápido, individual e flexível. Visualize a cena: uma família dos anos 60, reunida em torno de uma novidade brilhante na cozinha. A mãe coloca um prato dentro da máquina, aperta alguns botões e em segundos, o jantar está pronto. O pai, incrédulo, observa como se fosse mágica. As crianças curiosas ficam fascinadas com o prato girando atrás da tela preta. O micro-ondas da Amana não era apenas um eletrodoméstico. Era um símbolo da modernidade, da vida acelerada que começava a tomar forma. Ele representava a vitória da conveniência sobre a espera e mostrava que a tecnologia da guerra havia finalmente encontrado seu lugar na paz do lar. Nos anos 1970, o micro-ondas já começava a se espalhar pelas cozinhas, mas havia um problema que quase colocou tudo a perder: o medo da radiação. Para muitas pessoas, a palavra radiação era assustadora. O mundo vivia sob a sombra da Guerra Fria, e a memória das bombas atômicas ainda estava fresca. Quando ouviam falar em forno de micro-ondas, muitos associavam imediatamente a radiação nuclear, imaginando que o aparelho poderia ser perigoso, causar doenças ou até esterilizar quem ficasse perto dele. Surgiram mitos curiosos e alarmantes. Alguns acreditavam que o micro-ondas vazava energia capaz de cozinhar o usuário junto com a comida. Outros diziam que os alimentos preparados nele perdiam nutrientes ou se tornavam tóxicos. Havia até quem pensasse que o aparelho poderia explodir se fosse usado de forma errada. A indústria precisou travar uma verdadeira batalha de confiança. Empresas investiram em campanhas educativas, explicando que existia uma diferença fundamental entre dois tipos de radiação. Radiação ionizante, como a nuclear, que pode alterar átomos e causar danos ao corpo humano. Radiação não ionizante, como as micro-ondas, que apenas faz moléculas vibrarem e gerarem calor, sem nenhum risco de mutação ou efeito nocivo. O grande trunfo para conquistar o público foi mostrar a eficácia da blindagem metálica e da tela de malha na porta. Essas barreiras garantiam que as micro-ondas ficavam confinadas dentro do aparelho, sem escapar para o ambiente. Assim, as pessoas podiam ver sua comida aquecendo sem correr perigo. Pouco a pouco, o medo foi sendo vencido. As famílias começaram a perceber que o micro-ondas não era uma ameaça, mas sim uma ferramenta prática e segura. Ainda assim, essa fase de desconfiança quase comprometeu a popularização da tecnologia. O micro-ondas havia vencido a guerra da velocidade, mas precisou lutar duro para vencer a guerra da confiança. Até a chegada do micro-ondas, o jantar era quase um ritual sagrado. As famílias se reuniam em torno da mesa, a comida era preparada lentamente no fogão ou no forno, e todos esperavam juntos pelo momento de servir. Era um evento rígido, marcado por horários fixos e pela necessidade de planejamento. Mas o micro-ondas mudou tudo. De repente, a refeição deixou de ser um compromisso coletivo e passou a ser algo individual e imediato. Estudantes podiam aquecer uma sopa à tarde da noite, trabalhadores chegavam em casa e preparavam um prato em minutos, solteiros tinham a liberdade de comer quando quisessem. O jantar deixou de ser um ritual e se transformou em conveniência. Essa transformação abriu espaço para uma nova indústria, a dos alimentos congelados próprios para micro-ondas.
Lasanhas, pizzas, hambúrgueres, sopas, tudo embalado e pronto para ser aquecido em poucos minutos. Era o casamento perfeito entre tecnologia e praticidade. As empresas perceberam que não estavam apenas vendendo comida, mas vendendo tempo. Visualize a cena. Um jovem universitário nos anos 70, cansado depois das aulas, coloca uma bandeja congelada no micro-ondas. Em poucos minutos, está comendo uma refeição quente sem precisar cozinhar. Ou uma mãe ocupada que consegue preparar pratos diferentes para cada filho sem perder horas na cozinha. O micro-ondas trouxe liberdade e flexibilidade para o jantar. Mas essa liberdade também trouxe uma mudança cultural. O jantar deixou de ser necessariamente um momento de união familiar. Agora, cada pessoa podia comer em horários diferentes, de acordo com sua rotina. O micro-ondas não apenas acelerou a cozinha, ele acelerou a vida. Era o fim da rigidez e o início da era da conveniência. O micro-ondas não prometia refeições melhores, mas prometia refeições agora. E isso, para milhões de pessoas, foi revolucionário. O micro-ondas havia conquistado o mundo com sua promessa irresistível: rapidez. Ele transformou refeições demoradas em pratos prontos em minutos. Mas, como toda revolução, trouxe consigo um paradoxo. Sim, o micro-ondas era veloz. Ele aquecia a água dentro dos alimentos em segundos, fazia sopas borbulharem e carnes ficarem quentes quase instantaneamente. Mas havia algo que ele não conseguia reproduzir: a arte da cozinha tradicional. Pense no cheiro de pão assando lentamente no forno, na crosta dourada de uma lasanha, no frango que fica crocante por fora e suculento por dentro. O micro-ondas não carameliza açúcares, não cria aquela textura dourada que dá sabor e prazer. Ele aquece, mas não transforma. É como se fosse um maestro que sabe tocar rápido, mas não domina todas as notas da música. Críticos começaram a apontar isso: o micro-ondas estava matando a arte de cozinhar. Ele oferecia velocidade, mas sacrificava a experiência sensorial, o cheiro, a textura, o ritual. Era a máquina que fazia tudo rápido, mas nem sempre fazia tudo melhor. E, no entanto, milhões de pessoas aceitaram esse preço. Porque em um mundo cada vez mais acelerado, a conveniência venceu o sabor. O micro-ondas não substituiu o fogão ou o forno. Ele se tornou o aliado da pressa, o símbolo de uma geração que preferia comer agora a esperar pelo jantar perfeito. Esse é o paradoxo da velocidade. Ele nos deu liberdade e tempo, mas nos fez abrir mão de parte da magia da cozinha. Uma troca silenciosa que moldou não apenas o que comemos, mas também como vivemos. Voltemos àquele momento aparentemente banal. Percy Spencer, em 1945, olhando para uma barra de chocolate derretida em seu bolso. Quem poderia imaginar que esse pequeno acidente seria o início de uma revolução? O que nasceu como tecnologia de radar, criada para enxergar aviões inimigos em plena Segunda Guerra Mundial, atravessou décadas e se transformou em um dos símbolos mais fortes da vida moderna: o forno de micro-ondas. Durante a Guerra Fria, o mundo vivia em constante tensão. A corrida tecnológica não parava, e cada avanço era visto como uma arma estratégica. Mas, curiosamente, foi nesse cenário de medo e disputa que o micro-ondas encontrou espaço para se consolidar como um aliado da paz doméstica. Ele deixou de ser uma ferramenta militar e passou a ser um utensílio cotidiano, presente em milhões de cozinhas. O legado é claro: o micro-ondas não apenas encurtou o tempo de preparo das refeições, mas também mudou a forma como vivemos. Ele nos deu liberdade para comer quando quisermos, nos adaptou ao ritmo acelerado das cidades e abriu caminho para uma indústria inteira de alimentos congelados e prontos para consumo. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. O micro-ondas é a prova de que grandes revoluções podem nascer de pequenos detalhes. Um chocolate derretido, uma pipoca estourando, uma curiosidade de engenheiro, tudo isso se transformou em uma tecnologia que moldou hábitos, culturas e gerações. Hoje, quando você coloca sua comida naquela caixa metálica e ouve o bip anunciando que está pronta, lembre-se, você está acionando um pedaço da história. Uma invenção que começou como arma de guerra e terminou como símbolo da conveniência moderna. O micro-ondas é o legado invisível da Guerra Fria, uma máquina que não apenas aquece refeições, mas também nos lembra que até os maiores conflitos podem gerar descobertas que mudam a vida cotidiana. Se você gostou de desvendar este segredo militar, inscreva-se em A Guerra da Invenção. Essa foi só uma das muitas curiosidades que eu trago aqui, nos vemos na próxima.